Olá, tudo bem? Olá, como vai? Hoje falaremos de um tema bastante polêmico, que é curai enfermos e expulsai demônios. Antes de mais nada, vamos fazer a nossa oração? Vamos fechar os nossos olhos? Repitam comigo. Senhor Deus, nós te louvamos nesse instante, pelo privilégio que temos de, em boas circunstâncias, podermos falar da sua bondade, da sua misericórdia e da libertação que todos nós precisamos no nome do Senhor Jesus. Que o teu Santo Espírito esteja em nós e também na mente e no coração daqueles que o Senhor escolher para que possa ouvir, entender e obedecer a tua palavra. Por Jesus. Amém. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria que o irmão fizesse uma introdução, porque o irmão tem toda uma bagagem, né, antes de ter sido chamado para o sábado. Né? Então, o irmão criou, ele desenvolveu toda uma bagagem por ser um pastor pentecostal, que tratava de curar enfermos, expulsar demônios e o que está lá na palavra, certo? Então, eu queria que o irmão falasse um pouco sobre isso, falasse depois como o, senhor, como o irmão foi chamado pelo Senhor para o sábado. Então, a igreja que naquele momento guarda e guarda até hoje, o sábado é a igreja adventista. E o irmão foi para lá. Eu quero que o irmão fale sobre as suas experiências lá, se isso foi a sua experiência de pastor pentecostal dentro da igreja, foi bem aceito, se não foi, como é que foi tudo isso? Na realidade, é um paradoxo. Deus me chamou, como nós temos vídeos, como a irmã falou, do meu chamado por Deus quando tinha 9 anos. E o interessante é que, quando nós fazemos oração, eu estava observando que, quando nós fazemos oração, o Espírito Santo é o último da missa, lembra? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que o meu foi invertido. Primeiro que se manifestou a mim, com 9 anos, foi o Espírito Santo. Sim. Deus sempre foi comigo. E, antes de eu vir para a igreja adventista, eu tive um chamado especial do Senhor. Orando assim na madrugada, falando com Deus, e de repente houve um trovão, estremeceu tudo. E não era, na realidade, não era um trovão, ecoava, era a voz de Deus. Deus dizia assim, o Senhor dizia assim, pergunta para ele, se eu pôr uma obra na mão dele, se ele assume. Na hora eu me assustei, porque minha esposa estava dormindo, o chão tremeu, os vidros da veneziana tremeram, e ela não acordou. Então aquilo era uma coisa espiritual. Não era um sonho, porque eu estava de joelhos, assim, orando, 2 horas da manhã, mais ou menos. A partir daquele dia, Deus fez uma obra grandiosa comigo. Também no nascimento de um filho meu, que também está no vídeo, ele trouxe um coração do céu, tirou o meu coração, enfiou a mão, tirou o meu coração, pôs do lado, e eu vendo ele bater, mesmo fora do corpo, ainda batia, assim. E ele trouxe um coração do céu e colocou em mim e fechou. Então, eu tive um chamado especial de Deus. E na igreja adventista, quando eu fui, Deus me mostrou, na verdade, eu fui expulso da igreja onde eu congregava, e Deus me mostrou, então, assim, de uma maneira especial, como nós temos vídeos também, mandando eu ir para a igreja adventista do 7º dia. Só que, na realidade, mostrou a condição da igreja. Então, se é uma pessoa que não veio enganada para a igreja, fui eu. Eu sabia já o roteiro da igreja, como ela era e como ela seria, como ela está hoje. Tudo isso foi mostrado ali para mim. Que quem tiver interessado pode olhar nos vídeos, que nós temos vídeos sobre isso. Mas, quando então eu cheguei na igreja, eu fui perseguido pelo pastor local. Deus me mandou abrir um trabalho em outro bairro. Eu fui, e esse pastor, ele era muito influente na igreja por causa do pai dele.
E ele então mexeu nos pauzinhos e foi atrás de mim, para me perseguir. Ele queria, porque ele não concordava, assim, porque eu orava por enfermos, expulsava demônio, e falava assim, com convicção, vamos dizer assim. Então, eu fui muito perseguido. E mesmo nós fazendo um trabalho, assim, com o pastor, da onde eu fui, muito boa pessoa, em 40 dias nós conseguimos fazer um evangelismo e batizar 22 almas na primeira vez, Glória a Deus. com 40 dias, e no ano 50 pessoas foram Nossa, batizadas. Deus seja louvado. Mas mesmo assim eu sempre fui perseguido. Sim. Pessoas que estavam com problemas. Sim, mas assim, dessas pessoas, vocês não trataram apenas do batismo, muito provavelmente vocês trataram da libertação dessas pessoas. Sim, mas o objetivo do evangelismo é isso. Na realidade, essa obra, Curar Enfermos e Expulsar Demônio, é uma das principais da obra de Cristo, porque não adianta nada só a pregação. Veja que o que fazia o Evangelho de Cristo crescer? Justamente era a obra que ele fazia, o Pai era com ele. Então ele curava enfermos, expulsava demônio, pregava com poder e tal e tal. Poder que naquele tempo os sacerdotes não tinham. Como hoje também, quando você manifesta o poder de Deus assim, as pessoas se assustam. Tem medo. E então, mesmo assim, muitas pessoas que estavam com problemas, a gente ajudou, se levantava, ia na associação me entregar, porque o pentecostalismo estava entrando na igreja, porque não sei o quê, porque a obra não era assim. Que não é bem assim, né? Porque na verdade isso é bíblico, isso não é pentecostalismo. Isso. Não é isso, na verdade isso é bíblico. Então, na realidade, eu permaneci na igreja por 40 e tantos anos, 42 anos, por aí. Por quê? Porque eu sou obediente à palavra de Deus. Deus me pôs e Deus sempre me comandou, sempre fui perseguido, nunca um pastor ou um irmão chegou e me deu tapinha nas costas. Parabéns, irmão, você está fazendo um trabalho. Pelo contrário. Então, a igreja sempre se opôs. Eu sinto ter que falar isso, mas é uma realidade. Contra a verdade, não adianta argumentos, não é? Então, tanto que, na verdade, eu mesma, depois que me entreguei a Cristo, comecei a trabalhar com o irmão, eu mesma vi pessoas falarem que, na verdade, eu vi isso acontecer, de até ancião de igreja, meio que querer impedir a gente de fazer o trabalho, não, porque a gente nem fazia o trabalho dentro da igreja, a gente buscava ajudar as pessoas nas casas. E, no entanto, eles às vezes na sala da igreja. Né? Às vezes na sala da igreja, mas isso era evangelismo. E a gente era impedido. Então, mas antes disso, já tem todo um histórico de impedimentos, né? Sim, como a irmã falando aí, um ancião que era, na época, era o primeiro ancião, nós fomos fazer uma visita, está lembrado? Uhum. E a pessoa estava assim com problema. E nós estávamos expulsando. E ele chegou e falou, irmão, a gente tem que ter muito cuidado para lidar com o demônio. Tem que tratar eles com jeito, porque se falar bravo assim, ele não vai sair. Se falar bravo, ele não vai sair. Depois ele volta ainda pior do que antes. Quer dizer, eu fiquei olhando, poxa vida, um ancião falar uma coisa dessa. A Deus nós obedecemos, ao demônio nós ordenamos em nome de Jesus. Ele tem que se dobrar diante desse nome. Mas, tudo bem, a gente permaneceu 40 e tantos anos na igreja, porque eu fui obediente à palavra de Deus. Para mim, a pessoa tem que falar e provar na Bíblia, senão eu não aceito. No caso mesmo, eu cheguei a ouvir pastor falar, não falo para outras pessoas, falou para mim mesmo. Na verdade, essa obra não precisa ser feita. Quem fez foi lá no tempo de Jesus, que hoje a gente não precisa fazer. E é um absurdo, porque tem um monte de gente sofrendo dentro da igreja.
Não precisa ser muito explícito, porque todo mundo está vendo. O mundo jaz no maligno. O próprio Cristo falou. E ele diz que ele nos enviaria como ovelhas no meio de lobos. E às vezes, mesmo crente fica bravo porque está chamando ele de lobo. Mas o que é o lobo? Lobo não é um símbolo do diabo. E quando é que a pessoa é servo de Deus? Quando ele está com Deus, né? E quando ele é servo do diabo? Quando ele serve o diabo, faz a Mas vontade ele está na dele. igreja, é crente. Mas às vezes faz a vontade dele. Então, nós permanecemos esses anos todos. Também conhecia a irmã que, na época, ela era também, assim, dominada pelo inimigo. Mas mesmo assim, Deus fez uma obra grandiosa na vida dela. Ela tinha 4 demônios que trabalhavam dentro do corpo dela e 4 por fora. Foi difícil a libertação dela. Por quê? Porque além dela ainda tinha o esposo que era, vamos dizer, mais usado ainda pelo inimigo. Com certeza. Mas Deus fez a obra. Mas o importante que eu quero dizer é que a gente tolerou, vamos dizer, porque eu sempre ouvi a voz de Deus. Eu acho, primeiro, a palavra escrita, que é Cristo falando, né? Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiserdes. Então, estar em Cristo é estar na palavra dele, a Bíblia. Se eu saio fora, é uma porta aberta para o inimigo trabalhar. E no caso a gente permaneceu, você permaneceu, nós permanecemos, até que o Senhor me mostrou uma visão. Assim, eu me via, de repente, numa igreja das nossas, na época, né, adventista, tinha sala pastoral e o pastor me chamou na sala com os anciãos e diáconos, quer dizer, a cúpula da igreja estava ali com ele. E ele estava então me proibindo. Ele dizia assim: o irmão expulsa demônio, cura enfermos. Nós não aceitamos isso na igreja. Eu não aceito, né? E eu lá argumentando, mas está escrito, o Senhor falou, o Senhor nos deu ordem. E ele, mas nós não aceitamos. Naquilo, a igreja estava sendo uma igreja grande, acredito assim, pelo volume, tinha umas 200 pessoas, mais ou menos. Estavam tudo esperando que, não sei quem ia ser o pregador, se ia ser o pastor ou alguém, mas estava, vamos dizer assim, a igreja estava esperando, e eles lá discutindo comigo. Naquilo houve assim um burburinho, um barulho. E eu saí, na realidade, para ver o que era. E quando eu saí, eu vi que não era dentro da igreja. E ele, quando eu saí assim, ele saiu com os outros atrás. E numa distância assim de uns 10 metros, dava para mim ouvir. Então, quando eu saí do lado de fora, eu vi uma pessoa que estava caída, endemoniada. Ela estava se debatendo e tal. E eu cheguei, e antes disso, eu ouvi ele falar assim, com uns 10 metros, eu ouvi ele falar para os outros assim: ó, vamos deixar para ver se ele vive mesmo o que ele fala. Aí, a pessoa daquele jeito, eu cheguei, pus a mão e ordenei em nome de Jesus que saísse aquilo. Saiu. Só que vinha outro que também caiu. E eu também fiz a mesma coisa. E eles vendo tudo aquilo. Aí eu voltei, entrei, passei pela igreja, entrei outra vez na sala, porque a gente estava num assunto lá. E ele entrou. E ele disse: você expulsou o demônio, mas nós não aceitamos. A gente não aceita isso. Aí, na visão, o Espírito de Deus falou, porque eu não sei se você, quem tem experiência com o Espírito Santo, às vezes a gente fala da gente, mas quando é Deus falando por a gente, você sente que não é você que está falando. Quer dizer, sua boca está mexendo. Mas é o Senhor que está falando através de você. É uma outra mentalidade. Aí eu disse para eles: vocês não aceitam, mas daqui para frente, os demônios vão trabalhar dentro da igreja. Dentro da igreja não quer dizer que é dentro propriamente da igreja. Pode ser dentro e pode ser fora, porque a igreja é apenas templo. O templo mesmo somos nós. Então, dentro da igreja e fora da igreja. Quer dizer, hoje a gente vê pessoas endemoniadas
que está na igreja, que está doente, que está com casamento destruído, está com filhos nas drogas, está com, entende? Doenças, e a pessoa abaixa a cabeça, porque ele não pode orar, ele não pode expulsar, não aprendeu, os pastores não aprenderam e têm medo. Na verdade, os nossos pastores têm medo, entende? E Deus não pode atuar através da covardia. Então, aquilo que foi mostrado, a gente tem visto acontecer. Está cumprindo. Mas o importante é que chegou o tempo que Deus me ordenou que saísse. Bom, terminamos o vídeo por aqui. Nós pedimos para que vocês curtam, compartilhem, inscrevam no canal, ative o sininho, coloquem os seus pedidos de orações aqui nos comentários. Ajuda espiritual, vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail que está no final do vídeo. Aqueles que querem aprender mais da palavra, mais profundamente, nós temos um grupo que todos os sábados, das 15 às 18, a gente estuda mais profundamente a palavra do Senhor. Nós estamos à disposição daqueles que querem se aprofundar nisso. Passo a palavra para o irmão. Que Deus te abençoe, que você consiga entender e nos siga, porque esse é a primeira parte. Eu vou contar como Deus nos mandou sair, por que Deus nos mandou sair, que é a próxima. E nós vamos ter uma série que, na realidade, é a principal obra de Cristo Jesus, que a igreja tem deixado de lado. Que Deus te abençoe, que você tenha o privilégio de ouvir e dar ouvido à voz de Deus, ou seja, que você aprenda a praticar a palavra de Deus, e você vai ver que a fé é a coisa mais simples que tem. É incrível. A fé é como o respirar da alma. Veja que a gente não pensa para respirar. Entende? A fé também é assim. Quando você aprende a manejar a fé, tem o conhecimento da palavra de Deus, o Espírito Santo então te toca e você age. Amém. Terminamos o vídeo por aqui. Até o próximo.